Oi, gente. Tava só aqui dando uma ajustada na nossa parte técnica, mas vamos aí, todo mundo entrando, vamos aquecendo o bule. Peguem seu cafezinho, que muito em breve a gente vai começar essa live maneiríssima. Então, segura aí, mais um minuto e começaremos em breve, viu? Hoje vai ser interessante. Vou até pegar aqui meu cafezinho, já para ficar pronta. Bom, vamos ver aqui que horas são. Bom, gente, vamos lá, pessoal. Vou também começar agora para a gente não atrasar muito. Para quem está aqui, então, bem-vindos a mais um cafezinho produtivo. Esse projeto querido que estamos executando desde maio já. E começou justamente com essa ideia de falar sobre a vida de produção, que foi um dos primeiros setores que parou e que a gente ainda não sabe, não tem perspectiva de quando vai retomar as atividades de fato, né? E também para se movimentar um pouco o assunto, compartilhar um pouco do nosso conhecimento, que todo mundo que participou aqui e nós também, criadores do projeto, temos com todos vocês. Também vou aproveitar para passar um recado importante para as pessoas que estiverem aí assistindo a gente sobre a questão do isolamento social, quanto isso é importante nesse momento. E a gente gostaria muito de reforçar isso com todo mundo para que vocês fiquem em casa o quanto possível, realmente tomem todas as medidas necessárias, se tiverem que sair de casa e com maior cuidado e, se possível, por favor, mantenham o isolamento social, porque essa semana a quarta pessoa próxima aqui de uma pessoa próxima de pessoas aqui do projeto faleceram em decorrência de complicação da Covid. Então a gente realmente simpatiza muito aqui pela situação e estamos mandando toda a energia positiva para essas pessoas, mas por isso a importância de manter-se em isolamento, ficar em casa e continuar firme, pessoal, porque a gente vai precisar muito dessa resiliência aí nesses meses que estão vindo. Bom, para falar agora um pouco aqui do nosso convidado de hoje, bom, ele é uma pessoa muito divertida, muito espontânea. Para quem gosta de frequentar a noite aqui de São Paulo e gosta de música eletrônica, tenho certeza que já ouviu falar da festa dele, que é a Carlos Caps Lock. Paulo Tessuto, produtor cultural há mais de 13 anos, ele tem um label junto com o menino Laércio, que é o Ment, uma palavra difícil de pronunciar. Já fez turnê pela Europa, já tocou na África do Sul, tocou aqui nos maiores festivais do Brasil, Deck Mantle, tocou no Experience, tocou no Time Warp, tocou no Tomorrowland. E hoje ele está vindo aqui, isso é só um pouquinho das coisas que ele vai contar pra gente, mas hoje ele vai explicar um pouco sobre a trajetória dele e também um pouco como é que funciona esse mundo de festas de rua e festas fora de clubes, né? Essas festas, vamos colocar assim, alternativas aqui em São Paulo e no Brasil afora. Então, vou convidá-la aqui para participar, só um minutinho. Venha Tessutinho. Chegou? Olá, E aí, Paulinho? tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tudo, tô arrumando a câmera aqui que a gente só vê como é que fica a câmera quando liga, né? Quando Na não, live. não tem a verdadeira, como é que vai ser, é só quem sabe faz ao vivo. É. Olha, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de participar aqui da live, do cafezinho, para contar pra gente um pouco como é que é ser assim, o Carlos Caps Lock. E, enfim, contar um pouco da sua trajetória, da sua experiência profissional também como produtor de festas, que isso é realmente um departamento dentro do nosso mundo, mas que funciona quase à parte, né? Então, por favor, compartilha aí um pouco pra gente de você. Bom, boa tarde, Fanny. Boa tarde, pessoal do cafezinho. Boa tarde, pessoal que está assistindo.
Obrigada pelo convite também, pela oportunidade de estar aqui compartilhando conhecimento também, aqui nas redes, né? Nesse período de reclusão que a gente está tendo. Bom, eu comecei a fazer festas em 2007. Eu estava agora fazendo uma barba, eu estava tentando lembrar quando é que foi que eu comecei a fazer festa, exatamente, porque eu não lembrava mais. Se era 2006, se era 2007. E aí eu me recordei, foi em 2007 eu comecei a fazer eventos, então já faz 13 anos, né? E eu fazia uma festa que chamava Plastic, que acontecia na Gruta, onde ainda hoje rola a Jaca, de sábado. E aos poucos a gente começou a fazer umas festas um pouco maiores, aí a gente fez uma festa com o Vive La Fête, um show que eles vieram fazer aqui, junto com o pessoal da Chili Beans e da Clash. Foi a primeira grande festa que eu fiz. E essa festa durou 3 anos. Depois que a festa acabou, eu comecei a fazer a Caps Lock, foi em 2010. E aí eu comecei a fazer esses eventos independentes, né, que inicialmente aconteciam na Trackers. E aos poucos a gente começou a fazer os eventos de rua também. Então a gente começou a atuar com eventos gratuitos, inclusivos, e rodar a cidade com esses eventos. E aí a festa foi expandindo, o modelo de produção dela foi crescendo, a gente foi para o Cine Marrocos, e dali que a gente começou, que acho que foi em 2013, acho, que a gente começou realmente a produzir, criar esse modelo de produção independente e seguir ele. Produzir desde o bar, os caixas, o som, a gente aluga, mas a gente tem um engenheiro lá. Então, a equipe de produção inteira, praticamente, a gente começou a fazer toda a nossa, com exceção de algumas coisas pontuais, como segurança, som, que é mais complicado. E aí, nesse meio tempo, eu também comecei a produzir. Lancei por alguns labels, o Rainbow Sox, o Goptan, Future Visions, Escândalo, Magic Black, entre outros, agora aqui que eu não estou me recordando. E aí abri o selo junto com o Laércio também, no meio do caminho, que é o Ment, que é um selo que a gente tem aqui focado em produtores nacionais, mas que de vez em quando a gente coloca alguns artistas convidados também de fora, que já tocaram na festa ou que tem alguma relação com a gente, mas a ideia é a gente mostrar os novos talentos aqui do Brasil. Mas também já participei de vários eventos institucionais, como Virada Cultural, 3 edições, 4 edições da SP na Rua, já fui curador da SP na Rua também. Também já participei de eventos ativistas relacionados à produção cultural independente, com o Consulado Alemão, com o Goethe Institute também. Já fiz também uma festa junto com a exposição Zeitgeist Arte Nova Berlim. Então, aos poucos, as coisas foram se ramificando e a carreira foi expandindo naturalmente para as tendências que eu tenho dos meus ideais, que eu sigo para a minha vida, eu tento seguir para o meu trabalho também. Por isso eu acabo me envolvendo com ativismo e com as festas de rua e com essas questões de inclusão que a Caps Lock sempre tem, diversidade. Bem legal, ô Paulo, bem interessante. Eu queria que você contasse então um pouco pra gente, já que você falou, né, que você começou sendo DJ, e aí logo antes de você começar a produzir a Carlos Caps Lock, você já produziu uma outra festa, então, ao contrário de talvez a nós produtores, vamos colocar assim, entre bem parênteses, tá, tradicionais, que talvez iniciamos nossa carreira profissional atuando em um evento corporativo, ou enfim, talvez um festival grande. Como é que foi para você, que não era sua primeira meta, talvez ser produtor, começar a produzir festa sozinho e se evoluir com isso ao longo dos anos de forma independente, né, sem ter o apoio de ninguém, até a estrutura que você tem na Caps Lock hoje? Inclusive, assim, como que você atua hoje dentro da Caps, nesse formato que ela está hoje, versus como isso começou 10 anos atrás? Quando eu comecei a fazer as festas, eu percebi que primeiro eu comecei a sair, e aí eu comecei a ver os DJs tocarem, e aí eu resolvi ser DJ. E aí eu comecei a reparar que a maioria dos DJs que estavam tocando em São Paulo, sempre, eles tinham a própria festa. E aí que eu tive esse insight que eu falei, não, preciso ter minha própria festa também para criar meu público, para, enfim, mostrar meu trabalho também, porque no começo são poucas oportunidades que a gente tem para tocar, é mais difícil mesmo, é normal, né? Então eu saía distribuindo CDs nas festas. E aí a Blast acontecia só em clubes. Acontecia em clubes, uma Gruta, Vegas, Clash, The Week. Então era um outro modelo. E aí
quando acabou a Plastic, que foi logo que fechou Vegas e a Augusta começou a gentrificar um pouco, eu fiquei meio sem saber o que eu ia fazer, né? Eu falei, poxa, agora o que eu vou fazer, né? Essa festa acabou, eu encontrei esse outro conceito de evento junto com o Voodoo Hop, que eu fazia parte, né, do coletivo, eles já tinham meio que plantado essa semente aqui, e aí eu comecei a produzir lá na Trackers, eu tinha em geral amigos que me ajudavam a fazer as coisas, então tem o Danilo Barros, do Modular Dreams, que desde o começo sempre me ajudou com questões visuais, edição de vídeo, e tinha também o Leandro, o Calejon, algumas pessoas que faziam coisas, mas assim, era tudo muito orgânico, né? A festa era com 80 pessoas quando começou, então as pessoas queriam colaborar com o evento porque se identificavam com a ideia do Caps Lock, queriam descobrir o que era, ou gostavam do rosto. E aí a gente produzia meio que sem saber o que a gente estava fazendo, né? Um dia após o outro, mas era mais fácil, porque a Tracker já tinha o som, era como se fosse um clube, né? Mas era diferente. Quando a gente saiu da Trackers, foi a primeira festa que a gente fez no Cine Marrocos, a gente chegou a fazer também num 355 e no Lamour. Lembra que tinha o 355 na frente do Lamour ali? A Sim, gente fazia ao no mesmo tempo nos centro. dois lugares, mas também eram lugares que já estavam meio prontos, assim, era quase... Já tinha uma estrutura. É, mas aí no Cine Marrocos a gente teve que fazer tudo do zero, né? Que é aquela ocupação que ficava, que o prédio fica, mas que não é mais uma ocupação atrás ali da Galeria do Rock, naquela parada, na verdade. E aí foi um desafio, porque a gente, para mim, a produção, como eu entrei de uma maneira muito amadora, por exemplo, quando eu vou a eventos grandes que eu vou tocar, como você falou, Experience, Tech Mantle, ou quando eu vou em algum outro tipo de evento, como Depeche Mode, que você produzia para assistir, aí você vê o nível de profissionalismo, que as coisas funcionam e tal, e para e pensa, nossa, como eu fazia tudo sem pensar, de qualquer jeito. Então, para mim, foi uma mudança drástica, né? E aí a gente começa a enxergar várias coisas que podem otimizar o processo de produção, como setorizar as questões de produção, financeiro, bar, e aí aos poucos a gente foi desenvolvendo esse modelo de trabalho. Foi uma mudança bem radical, assim. E aí, hoje em dia, eu vejo que se eu tivesse, talvez, participado de uma conversa como essa, ou tivesse alguém que tivesse me direcionado, ou tivesse conhecido você antes, visto as pessoas trabalharem, entrarem numa produtora para trabalhar, talvez eu tivesse conseguido desenvolver mais rápido os projetos que eu comecei. Então, eu acho que é bom ter um meio termo, sabe? Você ter o seu próprio estilo e também co-criar as coisas com seus parceiros, novas metodologias, mas também ter esse know-how, essa experiência para as coisas que são pragmáticas, que não tem muito como você mudar quando a sua festa cresce, né? Por exemplo, logística, Lógico. né? Prazos, som, Fornecedores, a lidar com fornecedores. pagamento, enfim, a parte burocrática eu acho que acaba sendo onde sempre pega mais, né, do que a parte prática, que você até consegue, enfim, ter mais experiências mais fáceis de tentativa e erro do que essa parte burocrática que às vezes, enfim, é um processo que você tem que ir lá aprender, alguém tem que te explicar, e eu acho que talvez seja essa não a maior dificuldade, né, mas uma das dificuldades. E quando você sentiu, assim, qual momento você sentiu da Caps Lock que você precisava fazer esse passo, por exemplo, trazer uma outra equipe para atuar com vocês na festa? Foi quando a gente foi para o Cine Marrocos, que a gente viu a dimensão do trabalho das coisas que a gente tinha para fazer. Lá também era um cenário um pouco mais atípico, porque era uma ocupação, então a estrutura era um pouco mais difícil de produzir, tinham mais percalços no caminho, mais dificuldades, como, por exemplo, o elevador funciona só até o primeiro andar, tem que subir escada com equipamento, entre outras coisas. E foi naquele momento que a gente percebeu, e aí a gente começou a formar mesmo essa equipe, uma pessoa para o bar, uma pessoa para o caixa, uma pessoa para a produção, e aí a gente produziu o evento assim, mais ou menos até 2018, eu acho, 2019, 2019, E aí que eu conheci a Let's Produções, através de você, no evento que ela foi, que foi o aniversário da Caps Lock de 8 anos, tava tocando a Ana, o Gui Borato, e tava uma zona, assim, tipo, o lugar era muito pequeno, o tanto de gente que foi, a gente não tava esperando esse número de pessoas, porque teve uma mudança muito drástica no comportamento das pessoas, como elas compravam o convite. Então, elas costumavam comprar metade na hora e metade antes. E dessa vez, a gente vendeu tudo que a gente vendia numa festa só,
antecipado. Então eu imaginei, legal, tipo, todo mundo comprou antecipado porque não quer ficar de fora. Mas não, na verdade, tipo, ficaram acho que umas 600 pessoas para fora. Uhum. Apesar de todos os problemas, teve poucas reclamações. Isso foi uma coisa muito boa para a gente. E poderia ter aberto uma outra pista, né, com os galpões que tinha lá. Que a gente, mas, por exemplo, quando você tem essas limitações de não ter patrocínio, não ter gente que te ajuda, qualquer custo a mais que você vai ter é sempre uma coisa que você para e pensa duas vezes, porque abrir um galpão a mais num evento que custa só o galpão, mais R$ 7.000 na locação, mais o que você vai ter que produzir, mais o que você vai ter que fazer. Você fica com receio, às vezes, também, de investir Uhum. sem ter, saber realmente o retorno que você vai ter. Porque você pode ter vendido milhares de ingressos, né, no dia da sua festa. Pode ter uma tempestade, as pessoas não vão na sua festa, né? De repente você tem um mega prejuízo. Então é um mercado muito volátil, muito imprevisível. Então é difícil às vezes tomar também certas decisões, assim como produtor que investe envolve muito investimento, né? E hoje, assim, bom, falando agora um pouco, até que você falou bastante das localizações das festas, que começou no lugar, depois você falou que teve edição no Lamour, depois para o Cine Marrocos, e enfim, ao longo dos anos, acho que das principais características das festas de rua, e em especial da Carlos Caps Lock, foram as localizações que mudavam. Hoje a gente sabe que tem outros, enfim, outros impeditivos, mas durante um bom tempo você fez a festa em localizações muito diferentes, tipo, edições muito bacanas. E eu queria que você explicasse um pouco para a gente como que você acha essas localizações, ou encontrava, e para você, quais eram as grandes dificuldades de produzir um evento num lugar, por exemplo, que nem uma fábrica, que não tem estrutura nenhuma, enfim, para você montar a cenografia, que é uma coisa que sempre iluminação, né? Era uma coisa super fundamental da parte da festa. E essa parte até, inclusive, de legalização, da parte da documentação, né? De todo o processo burocrático que você precisa cumprir para poder fazer a festa num local como esse. Bom, vamos por partes, então. Bastante coisa aqui. As Vai, locações, a gente encontrava, era sempre também de uma forma muito orgânica. Então, era Uhum. um frequentador da festa que estava passando num lugar e via para lugar. Era alguém da equipe que estava passando e via de carro e via. Alguém que ouviu falar. Ou a gente mesmo andando na rua. Por exemplo, voltando de uma visita técnica de um lugar, a gente passava e via, nossa, olha esse outro lugar aqui, vamos parar. Aí tentava... Funciona meio assim, você pega teu carro e vai. Ou vai com seu amigo, se você não tiver carro, ou pega um busão, pega um trem e anda nesses lugares onde tem os espaços onde você acredita que possa fazer a festa. Que não tenha muito vizinho, que seja fácil acesso. E, e basicamente, assim, as melhores locações que você encontra é assim, né? Não é como imobiliária, não dá bola pra gente, né? Porque eles Uhum. interessam em contratos de longo prazo. Corretor independente também é muito difícil, porque é uma locação de um dia, né? É muito diferente da comissão que ele vai ganhar se ele alugar por um ano um imóvel. Lógico. Então, basicamente, funciona assim, a gente pega o carro e vai indo. Ouve falar, alguém fala, tem algum evento. E o processo de burocratização aconteceu em 2015, eu acho. 2015 para 2016. Não. 2016, foi isso, 2016. Depois das festas da fábrica de leite, a gente começou a perceber realmente a dimensão da responsabilidade que a gente tinha, né, em colocar Uhum. 1.500, 2.000 pessoas num lugar, às vezes com difícil acesso ou com restrições de evacuação, até as condições mesmo, porque é uma coisa que você pensava, você vai botar um som numa fábrica que está lá parada há 10 anos, por exemplo. Você precisa saber se o som vai tremer durante 12 horas ali, o galpão, o teto, o telhado, se ele não vai desabar. São coisas muito óbvias daquilo que eu estava te falando, que se eu tivesse experienciado isso de uma maneira mais educativa, digamos assim, eu teria pensado nisso antes, que é uma coisa muito séria, Uhum. né? A gente não para pensar nisso até o momento que acontece alguma coisa ou que alguém fala isso para Claro. você. Então essa é a desvantagem de você, às vezes, ser autodidata e fazendo as coisas meio Sem que... ter uma base, não teórica, mas tipo de conhecimento anterior, vamos colocar assim. Sim, quando a gente está envolvendo a vida, bem-estar das pessoas, já não é mais só com a gente, né? Não é só, por exemplo, Uhum. dois eventos que vai tomar um nabo, ou alguma coisa que vai ter errado, o som vai parar. A gente já está transpassando o limite da liberdade que a gente tem, né? Lógico.
Esqueci E alguma coisa? Porque foi bem elaborada a sua pergunta e não, tudo bem, gente, tudo ao bem. A vivo é gente isso vai. aí. É isso, a gente tá no. Quem sabe faz ao vivo, não tem problema. Não, É, tinha perguntado essa parte da localização que você já explicou. Enfim, hoje você não tem mais as festas, enfim, não só a Carlos Caps Lock, mas eu acho que existe hoje uma dificuldade maior de poder voltar a fazer festa, né? Enfim, em lugares, vamos colocar assim, exóticos. E também perguntei para você da questão das dificuldades de fazer uma festa nesse lugar. Então, eu acho que pelo que você acabou de me falar, assim, o que é uma preocupação, na verdade, acho que com todo produtor executivo, é o bem-estar de todo mundo que está naquele evento, é a nossa responsabilidade para com essas pessoas, né, de garantir que uhum. elas não poderão se expor a uma situação que, enfim, pode levar a um acidente, alguma coisa do gênero, né? E então, pegando, enfim, um pouco disso que você falou, né, de você não saber das coisas antes, então talvez se você tivesse tido, não um treinamento, mas pudesse ter participado de outros eventos para ter mais conhecimento, para aprender a resolver melhor as coisas quando elas acontecem. Hoje, dentro do seu mundo de festa, de produtor da Carlos Caps Lock, quais você acha que são as principais demandas dentro da festa? Tipo, assim, o que você, assim, é artístico, técnica, segurança, bilheteria, e assim, como que isso funciona dentro do contexto de festa de rua, por exemplo? Porque você também já fez várias festas na rua, né? Uhum. Hoje, tipo, hoje é cobrado, né? Todo mundo sabe, tem cobrança de bilheteria, mas você também já trabalhou nesse formato de fazer festa na rua sem cobrança de bilheteria para todo mundo, né? Então, como que você enxerga essas áreas atuando dentro das festas hoje? E para você, assim, dentro do seu mundo, Carlos Caps Lock, assim, o que você acha que precisa de mais atenção, o que demanda de mais energia, como que você faz para amarrar as coisas dentro da festa? Olha, para mim o que mais demanda energia hoje é o gerenciamento de todas essas tarefas, porque eu acompanho isso de Uhum, perto, então estou sempre em contato com a Alex Produções, sempre em contato com a Carol do Financeiro, com todo mundo do staff. Vou às visitas técnicas também, à noite trabalho a noite inteira com rádio, se precisar trabalho no bar, então eu meio que esse é o que mais demanda tempo e esforço para mim hoje em dia, da minha vida, quer dizer, antes da pandemia chegar, são essas tarefas, esse gerenciamento, as mídias sociais também. Então, você tem que estar acompanhando meio tudo de perto para que a equipe esteja sempre mais alinhada, para que a gente possa co-criar juntos também as ideias, evoluir algumas ideias que a gente tem, né? Porque às vezes a gente tem várias ideias boas, mas que elas vão ser muito mais produtivas se eu discutir ela com você e você sugerir uma coisa que tem uma visão diferente, e outra pessoa também, de dentro da própria área, né? No dia do evento, o que mais demanda atenção é a portaria, né? Porque tem a questão da fila, que, por exemplo, pode estar chovendo, ou então a questão de como as pessoas estão chegando lá de carro, onde que elas estão parando o uhum, carro, se elas estão parando no meio da rua, se elas estão parando no trânsito, então, porque pode vir a CT, né, para te multar. Também para evitar que as pessoas fiquem lá fora muito tempo também, porque é chato, né, você chegar para um evento, ter que ficar meia hora numa fila. Então, isso é sempre para mim o principal ponto, né? Porque começa tudo ali. Se já começa a dar errado ali, a tendência das outras coisas também irem retardando é maior, porque daí você começa a uhum, tirar os esforços da produção de uma coisa para levar para outro lugar para resolver. Se, por exemplo, a equipe não está conseguindo lidar com aquilo naquele momento, ou então se chegou um número de pessoas muito maior do que você estava esperando naquele momento e os seus outros caixas ainda não chegaram. Então, essa função, porque eu estou falando sobre a bilheteria e depois eu vou falar uhum. sobre o bar também, porque muita gente não para pensar nisso, mas quando você faz um evento, você tem a bilheteria que você vende antes, e aí você abriu é como se você abrisse sua loja e você tem 12 horas para pagar tudo e tentar fazer algum lucro, Tá, né? Então é um período muito curto de tempo que você tem para fazer isso. Então sim, precisa estar funcionando sempre tudo muito bem nessas áreas, por exemplo, caixa, bar, porque faz muita diferença se você tem uma fila, né? Em todos os caixas ao mesmo tempo, no pico da noite, ou na bilheteria também, as pessoas estão demorando para entrar. Então, por exemplo, por outro lado, também, às vezes isso é bom porque a pessoa acaba consumindo de um ambulante que está lá fora, então ela está colaborando também com o ambulante que está numa situação muito mais vulnerável, que está ali na porta. Então tem, como tudo, tem sempre o lado bom e o lado ruim. claro. E, bom, peraí, acho que é isso, né?
Essas perguntas É são muito operação de elaboradas. bar. Eu nunca participei de uma live porque as perguntas são tão elaboradas. Poxa! Não, você falou assim, que ia falar, obviamente, primeiro dessa parte da bilheteria, que é onde tudo começa. Enfim, se você tem um problema na bilheteria, isso acaba afetando as outras áreas do evento, porque você tira a sua equipe que está focada em outras situações para conseguir desafogar a parte da bilheteria, que é um lugar onde está, enfim, rolando aquele problema naquele momento. E depois você disse que ia falar um pouco sobre a operação de bar também, que é um outro ponto focal na festa, que é as pessoas poderem comprar ficha, comprar bebida, e você conseguir fazer esse fluxo ser o mais natural possível, sem ter aquela aglomeração, né? Exatamente. Você acaba tirando, deslocando pessoas que sabem fazer, executar aquela função de portaria, podem resolver o problema e para fazer o trabalho, até você mesmo acaba indo, ou produtora, acaba indo para o que está fazendo para fazer aquilo. Então, é realmente uma área muito sensível da festa. Eu imagino que sim, que as coisas estão realmente, assim, inclusive, super condicionadas, né? Chegaram duas perguntas aqui, inclusive, vou aproveitar, e aí, pessoal, craudianos que estão assistindo a gente, se quiserem mandar perguntas, podem também usar o box de perguntas aqui, ou postar aqui no chat que a gente vai responder. Então, chegou uma pergunta, Tessuto, pergunta número 1. Você acha que o público hoje é mais exigente com a estrutura das festas underground do que já foi? Pergunta, da Coral. Tô vendo aqui, Atenção. Eu acho que não tem como fugir dessa resposta, que seria sim. Não só na estrutura, mas como eu vou usar o exemplo das locações, como eu percebi, como a gente estava entrando numa sinuca de bico. Porque a gente ia todo mês, cada 3 meses, sei lá, 3 meses a gente descobria um lugar novo. E a gente estava fazendo festa em um monte de lugar. Aí uma hora eu parei e pensei, putz, daqui a pouco se não tiver lugar, as pessoas se acostumaram com isso e elas vão querer lugares novos. Então pode ter que tenha diminua um pouco o número de pessoas que vão achar a festa ou se interessam pela questão da novidade. E o ser humano, ele busca por isso. Então, sempre essa questão do descobrimento de coisas novas, da novidade, né? Por isso que a gente, quando faz assim, ó, no cassino, atualiza o feed, é sempre isso. Você quer ver sempre uma coisa nova. Eu acho que o público, com relação à estrutura, eu acho que, na verdade, houve muitas festas, como a Selvagem também, a Goptan, outras festas que começaram numa época próxima da nossa, ou até mesmo junto. Quando a gente começou a alugar o som da CPRO, que são só os melhores caixas de som do mundo, Meyer, Lacoustic, TTX, TB, de acordo com o lugar, eles levam o som próprio, mas a gente usa mais Lacoustic. Quando a pessoa ela ia na Caps, ou na Selvagem, ou na GOP, ela ouvia a qualidade do som, a diferença. Isso já era um degrau a mais que ela queria subir quando ela ia no outro evento. Então, quando ela ia no outro evento, ela sentia, poxa, aqui tá diferente o som, não tem esse punch, não tem essa definição. Então, foram coisas que naturalmente foram acontecendo. Então, acho que os públicos mesclaram, tanto o público alternativo quanto o público mainstream, que hoje vai em todos esses tipos de eventos que acontecem. Então, existe sim uma parte do público que é mais exigente, por estar acostumada já com eventos de produção com um nível de qualidade maior, de preocupação com o público maior também, questão de estrutura, conforto, rapidez, agilidade, mas também existe o outro público que continua indo. Então, eu acho que, quanto ao som, eu acho que, em geral, o público sim ficou mais exigente, a qualidade dos equipamentos, né, e a definição do som, mas quanto à estrutura, eu acho que tem um misto, né, mas até a pessoa que não está acostumada com o evento mainstream, por exemplo, quando eu tinha 20 e poucos, nossa, eu ia em qualquer festa que não tinha onde sentar, para mim estava ótimo. Sentava no chão, estava ótimo. Hoje eu já tenho 34, então, por exemplo, para mim, se tiver um lugarzinho, um cantinho que né, você fica mais tranquilo, onde não tem som, onde é um lounge, você pode sentar num pallet que seja, você já se sente mais confortável, você consegue ficar mais tempo na festa. Então, depende muito também disso, né, da disposição que a pessoa está, da idade que ela tem, e também da exigência dela como público. E você, como produtor, então, também tem que pensar... Boa! E você, como produtor, também tem que pensar em todos os públicos que vão frequentar a sua festa, que vai ter gente mais velha, como você, assim, que já quer um lugar para sentar, e um pessoal mais novo que quer, assim, que não vai estar preocupado com isso, mas acho que é importante ter esse balanço, né? Mais perguntas aqui, senhor Paulo. Pergunta número 2, do Rato Preto. Essa exigência da qual a gente estava se falando agora,
sobre, né, a estrutura, melhorar, enfim, tudo, ela reflete também no valor dos ingressos? Eu acho que eu não entendi exatamente sobre o que a Rato Preto está querendo saber, na verdade. Se a exigência do público querer um ingresso mais caro, mais Não, 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 não. barato, ou se isso reflete, por exemplo, no preço do ingresso. Exato, eu acho que é no sentido de você aumentar a estrutura da festa, melhorar a qualidade do som, ou como você falou, vou colocar um lounge ali com um sonzinho para a galera sentar e oferecer também, vocês tem bastante nas festas, tem food truck, tem as lojinhas, enfim. Isso, toda essa estrutura que você está oferecendo também, além, obviamente, do line-up, que é importantíssimo, isso reflete no valor do ingresso que você cobra. Sim, com certeza, porque cada coisa a mais que você coloca, se você vai colocar um lounge, se você vai contratar uma empresa que vai levar um sofás para deixar lá, tudo isso gera mais custo, né? Desde, por exemplo, da locação até o transporte, o carregamento, a montagem, o produtor que vai cuidar disso, a elétrica que você vai montar. Então, tudo isso vai encarecendo a festa. É normal. Tanto a questão de som, quanto mais. A gente chegou num formato na CAPES onde a gente consegue, na nossa concepção, oferecer um produto de alta qualidade com um preço muito acessível. A gente, se qualquer coisa que a gente tirar da nossa estrutura para cortar custo, vai reduzir muito a qualidade, por exemplo, ou o tempo de espera do banheiro, ou o tempo de espera do bar, ou então vai reduzir a quantidade de som, reduz o staff, que gera fila. Qualquer coisa que a gente tirar, a gente perde na entrega. Então, a gente não tem como tirar nada no momento. E isso, para vocês terem uma ideia, a gente também tem sempre esse conflito de ideias de querer que essa festa seja acessível também. Então, por exemplo, uma festa como a CAPES, que tem um line-up como a CAPES, que tem uma história como a CAPES, do tamanho da CAPES, que tem uma área para você comer, que tem uma elétrica na festa inteira, legalizada, que tem uma equipe de produção, que você, em alguns momentos, poucos da festa, você encontra uma fila no bar ou no banheiro, mas que dura pouco tempo. Tudo isso, para a gente pagar essa estrutura, precisa de 1.800 pessoas para a gente pagar. Então, a partir do momento que vão 1.800, você conseguiu pagar o evento. E aí, pagar o evento não significa que tá tudo certo, porque, por exemplo, os produtores que trabalharam, ou os donos das marcas, eu trabalho às vezes 3 meses por uma festa antes, 1 mês depois que ela acontece. Então, são 4 meses de trabalho, né? Então, é um trabalho muito árduo, que demanda muito tempo, muita incerteza, porque você, como eu estava te falando, você não sabe o que vai acontecer com o seu evento, se vai dar para isso, se não vai. Então, tudo isso acaba refletindo no valor do ingresso. Então, a gente chega a cobrar na porta R$ 100. Então, a gente considera que é um valor mais alto, mas a pessoa ela tem a oportunidade de comprar um ingresso de R$ 30. A gente disponibiliza, não são poucos, normalmente são 150 a 200, para que as pessoas que não têm esse poder aquisitivo também possam ir à festa. Depois vai para 45, depois vai para 60, depois 75. Então, assim, a gente não considera a festa com um preço alto comparado com a estrutura que a gente tem. Muita coisa que aconteceu também é que ao longo dos anos as coisas encareceram muito, porque começou a ter muita festa, então o proprietário de locação sobe o valor da locação, uma fabriqueta que a gente pagava um valor X, hoje a gente paga 100% a mais, às vezes 300%, dependendo da locação. Entendi. E ainda, o Rato Preto ainda fez um complemento dessa pergunta, então já vou aproveitar que a gente ainda está nesse tema, e você explicando para a gente tudo isso, que, óbvio, tem as questões econômicas, né? Teve crise, recessão, os custos de tudo aumentam, e você também oferecendo uma estrutura maior para as pessoas, reflete, obviamente, no aumento do ingresso, mas sempre pensando em conseguir manter o valor acessível para que as pessoas possam ir na festa. Com esse aumento do valor do ingresso ao longo dos anos, você acha que o público da Caps Lock entendeu que esse aumento foi um reflexo das melhorias que você fez na festa? As pessoas aceitaram isso? Elas entendem, elas conseguem enxergar isso dessa forma? Ou sempre há uma reclamação, enfim? Eu acho que tem dos dois tipos de reações. Tem gente que entende e tem gente que não entende. Acho que não tem como separar isso, sempre vai ter esse conflito, né? Porque quando eu ia para uma festa, antigamente, quando eu tinha 21 anos, 22, eu entrava numa festa com 2.000 pessoas, eu entrava e falava assim, nossa, o cara tá rico. E aí depois que eu comecei a fazer essas festas com 2.000 pessoas, ver quanto custa para fazer, como é difícil fazer,
que eu percebi que não é bem assim que as coisas funcionam. Então é natural, às vezes, que as pessoas não entendam certas coisas, ou demorem para assimilar, ou então se questionem muito sobre isso. É um processo natural que as pessoas, elas estão no direito delas, a partir do momento que elas escolhem pagar para ir num evento e para participar desse espaço que a gente cria. Então, eu acho que também é construtiva essa conversa, porque é importante a Sim. gente falar sobre isso, informar, porque muitas vezes, vamos supor, ah, tem gente que, por exemplo, já pensa, não conseguiu comprar, sempre fui na Caps Lock, aí de repente o ingresso agora na porta tá 100. E eu não me planejei, eu não ia e decidi agora, então eu vou ter que pagar R$ 100. Ah, não, eu acho que tá muito caro, não vou. Talvez essa pessoa tivesse ido no evento, se ela tivesse tido essa conversa com a gente antes, entendido como que funciona, quanto que as coisas custam. Uhum. Porque é uma coisa que não é não é muito comum, né? O Não é produtor falar tão. sobre custos com o público, ou até mesmo com as É, pessoas que ele trabalha, né? Mas pode ser benéfico isso também, de uma certa forma, porque sim. as pessoas podem enxergar que fazer uma festa para 2.000 pessoas não é tão simples como parece, não é tão rentável como parece, né? É um risco alto toda vez que você faz uma festa com uma Sim, estrutura para atender 2.000 pessoas. sim, e E acho que para fazer uma caps lock para 700, 800 e para fazer para 2.000, por exemplo, acaba sendo o trabalho é quase que o mesmo. A diferença é só que a estrutura é um pouco melhor, mas o trabalho de divulgação que você vai fazer também tem que começar antes, o planejamento. Então, tudo isso envolve decisões importantes. entendi. Isso e é fundamental também. É legal essa conversa justamente para quem aqui está aqui assistindo e vai nas festas e agora entender um pouco como é que funciona esse raciocínio de, inclusive, você do que a festa oferece versus o que é necessário cobrar para Uhum. a festa se manter viva e isso ser saudável para a festa também, né? Sim, Gente, a gente está com uma interação muito positiva na live hoje, um monte de gente que mandando várias legal, gente. perguntas. Beijo para todo mundo. Então, eu vou mandar aqui mais perguntinhas para você, Tessuto, que Pode chegaram, que a mandar. galera tá bastante, assim, bem interessada, querendo entender várias coisas. Então, João Guimarães perguntou se você poderia explicar mais como é que é o processo de alvará para esses lugares públicos, né? E como que você sentiu a mudança disso ao longo dos anos que você tem feito a festa? O processo de alvará, bom, obrigado pela pergunta. O processo de alvará funciona assim: você precisa fazer um treinamento por sua própria conta nos sites dos órgãos regulatórios, da prefeitura, do estado, seja onde você for fazer o evento federal, independente de qual for a jurisdição. Entender sobre os documentos e ler bastante sobre o processo para que ele possa sair. Ou você pode contratar uma pessoa que já tem esse know-how e faz isso para você, ou então você contrata um advogado que vai fazer tudo isso para você. Porque é um processo Uhum. lento, burocrático, envolve vários órgãos separados, né? Para você tirar um alvará, você não vai na prefeitura e fala que quero um alvará e paga uma taxa. Você tem que pagar várias taxas para vários órgãos diferentes. Então, seu alvará depende também, às vezes, por exemplo, a prefeitura liberou, mas chega lá no dia CT põe um embargo, por exemplo. Ah, não tenho tanto de vaga suficiente aqui para o número de carro que vai vir, cadê o estacionamento? Uhum. Então, isso pode acontecer. E para a gente foi um processo foi bem difícil, porque ele é muito caro, encarece muito a festa, quando você legaliza ela, tudo triplica de valor. Então, isso também foi um dos fatores que fez com que a bilheteria aumentasse bastante. Foram não só o preço das locações que subiram, das coisas, ou o poder aquisitivo das pessoas que diminuiu, mas também a Uhum. questão da legalização. Ela é cara, é um Tá. processo muito caro. Eu acho que seria importante a gente começar a centralizar isso num órgão só, para que isso fosse mais barato, porque a gente acaba concentrando a renda dos eventos sempre nos lugares onde já tem bastante dinheiro, né? É o proprietário do imóvel, os órgãos que liberam, que são do Estado. Então, grande parte da concentração de renda fica ali, né? Muitas Uhum. pessoas ou órgãos que já possuem uma estrutura financeira sólida. E também, só uma coisa que eu queria falar sobre outra pergunta que me lembrei aqui depois. Uhum. Por exemplo, às vezes você tem um break-even, que é quando você atinge o número de pessoas para pagar a festa, que é 1.800. Mas, dessas 1.800 pessoas que foram, teve 300 que estavam numa outra festa. E daí o que eles iam somar, eles consumiram metade no outro. Isso influencia também no resultado. Então, é uma coisa muito imprevisível, realmente, fazer festa, gente. Tem que estar preparado.
nervos de aço, além de ter toda a emoção de ser o produtor e ter que lidar com todas essas coisas simultaneamente, como a gente sabe, tipo, a gente na portaria querendo entrar, cadê meu nome na lista VIP, o bar que esquece, não sei lá, tá, enfim, e tem toda essa questão financeira, a gestão financeira do projeto que é fundamental também. Mais perguntas, eu vou mandar aqui, assim, gente, tô amando, a galera tá muito, muito curiosa, Paulo, para conversar com você. Legal que vocês estão aqui, viu? Um beijo. Ó, Edu MNGTT. Qual é o processo de elaboração dos line-up das festas e quais os critérios são pensados para você convidar novos DJs? Bom, isso depende de como a sua festa, momentos que ela tá, por exemplo, a Caps Lock, quando a gente começou a fazer e começou a crescer depois do Cine Marrocos, as pessoas iam só pela festa. Não importava qual fosse o line-up sempre foi muito bom, sempre foi bem elaborado, mas as pessoas não se importavam. A gente percebeu isso. Não se importavam, desculpa, eu escutei mal. As pessoas iam pela festa, pela experiência da festa, elas já sabiam que o som ia ser bom. Não precisava de um artista internacional para as pessoas se interessarem mais pela festa. E a gente percebeu isso quando a gente fez a festa de 5 anos da Caps Lock nos Trilhos, que a Jean ia tocar do Panorama Bar, Bergheim Panorama Bar, e ela não pôde vir por um imprevisto pessoal. E aí a gente teve uma devolução de ingresso. Eu fiquei super preocupado, fiquei pensando, nossa, tipo, as pessoas vão, né, todo mundo reclamava, não tinha comentário no evento, ninguém, tipo assim, foi como se a gente não tivesse bucado ela. Lógico que isso não tô desmerecendo o trabalho dela, nem a relevância, mas isso provou para mim que as pessoas estavam ali pela Caps Lock, pelo evento, porque elas já sabiam que o line-up ia ser bom, porque elas estavam acostumadas com aquilo, porque elas conheciam a história da festa. Então, por exemplo, nesse ponto, quando você está com uma festa nesse ponto, que eu acho que uma coisa que não existe mais hoje em São Paulo, é praticamente impossível você conseguir fazer um evento e bombar se você não tiver uma atração internacional. Não importa se você é mais underground, se você é o mainstream que veio fazer festa parecida com underground, você sempre vai precisar. Porque o que aconteceu é que isso começou a ficar uma coisa muito comum. Todas as festas tinham, todo fim de semana, todo mês, um artista internacional. Isso lembra o que eu te falei das locações, acostumou o público a isso. Então, foi um efeito reverso. Então, hoje, para fazer o line-up da Caps Lock, como a gente tem essa dificuldade, às vezes, muito grande às vezes, de pagar o evento, ou de fazer com que ele seja rentável, uma preocupação sempre grande qual artista internacional que a gente vai trazer que é grande, e, ao mesmo tempo, não é só um artista muito bom, mas que vai vender os ingressos. Porque, por exemplo, a gente já fez investimento em vários artistas que são muito fodas, são muito bons, mas que não são conhecidos mundialmente. E não teve resultado na bilheteria. Não, resultado é que você toma um prejuízo grande. Né? Então, por exemplo, hoje quando a gente vai montar o line-up, a gente para e olha, primeiro, a gente tem muito residente, então a gente precisa encaixar nossos residentes para tocar. Isso faz com que a gente tenha pouco espaço, porque, por exemplo, quando você tem 2 pistas, você consegue pôr bastante gente para tocar. Na cápsula você toca no mínimo 3 horas. Se você tem uma só, já limita muito, porque tem os residentes e tem o artista internacional. Então você já está super limitado. Uma festa que tem 10 residentes é bastante, né? Que acontece 4 vezes ao ano. É bastante. Então, por exemplo, a gente tem essa limitação. Mas muitas vezes a gente descobre um artista novo, muito bom, e a gente simplesmente buca. A gente sabe que o artista, né, não vai ter tanto público, não vai trazer retorno. Então, é uma mistura, né? Mas, em geral, a gente tem focado muito em 2 coisas, que é a qualidade do som, que se tem a ver com a festa, e também o retorno que esse artista vai dar. Por exemplo, se ele dá exposição na mídia, se ele tem bastante fãs, se os fãs interagem, se ele vai vender ingresso. Isso tudo é uma coisa que... E acaba influenciando. Quando uma festa fica muito grande, são coisas que você tem que pensar, não tem como fugir disso. O ideal é que você pensasse no som. Eu quero trazer esses artistas, mas infelizmente eu não estou com um caminhão de dinheiro para poder só buscar quem eu quero, né? Adoraria. Lógico. Artistas mais alternativos, né? Artistas que, por exemplo, que não usam tanto as redes, que são muito fodas. Tem vários, posso citar aqui muitos. Né? Inclusive, eles tocam pouco. Artistas hoje em dia que movimentam muito as redes. Por conta disso. Então, é um ciclo vicioso que você entra que não tem como sair. Bom, mas o famoso é o que temos para hoje. Bom, pergunta número... só estou mandando aqui as perguntas que estão vindo aqui no nosso chat. O Além, salve Rafa, tenho saudade de um chill out, mas em uma pegada moderna e com um line-up forte. Você acha que isso pode voltar ou o público não curte?
Ah, eu adoro também. Eu adoro chill out. Nossa, eu acho incrível. Eu acho que sim, quando a gente fez as nossas maiores festas, que elas tinham 3 pistas, era sempre uma pista de techno, uma de house, e a outra era mais alternativa, meio experimental. Também tinha outros tipos de som, não só chill out, experimental. Mas eu acho que sim, eu acho que tudo depende em como as pessoas vão começar a consumir a música eletrônica daqui para frente, depois da Uhum. pandemia. As coisas elas começam a acontecer a partir do momento que as pessoas têm interesse nisso. Então, por exemplo, se o cara vai lá e monta uma pista de chill out no evento dele, e para 100 pessoas, e ficam 5 pessoas lá, provavelmente no próximo ele não vai fazer essa pista. Então, tudo Uhum. depende também de como as pessoas vão acessar, ter mais conhecimento sobre a música, entrar mais a fundo. Normalmente, quem chega no chill out é alguém que já gosta muito de música, que já foi em vários tipos de festas, e que foi, por exemplo, do Psy, ou do Techno, do Electro, chegou no chill out através da sua pesquisa musical. Então, depende muito do público para ter né, outro tipo de pista, ou E variações você acha que musicais, o mais público vai musicais. conseguir fazer essa, não esse salto, mas assim, essa retomada desse movimento de layout? Você, assim, qual que é a sua análise? Quem é Nelson? Desculpa que eu tô lendo aqui. Quem é Nelson? Nelson é tipo, bora Nelson, é tipo, Bora, bora Nelson, nessa. Bora nessa. explica, isso, assim, vamos até fazer uma pausa aqui nas perguntas, porque é até interessante, assim, a Caps Lock, ao longo desses anos, quem acompanha, já deu para perceber que vocês têm uma linguagem muito específica para se comunicar, né, nas redes sociais, até aproveitando esse gancho que você falou dos artistas que acabam não usando as redes sociais. E eu acho que uma das coisas que trouxe muito engajamento para a própria festa foi essa maneira que você se comunica, né? Então, assim, o que o Bora Nelson, né? Who is Nelson, meu Deus? Então, assim, até explicar um pouco pra gente como que você criou essa linguagem, por quê, assim, quem que é o Carlos Caps Lock, tipo, e essa maneira que você usa para se expressar um pouco. O Caps Lock, ele surgiu de uma ideia de reinvenção total. Pessoal minha, e acabou se expandindo, e eu, hoje em dia, considero o Carlos Caps Lock, ele não é mais um personagem, não, né? Ele virou essa intervenção cultural que Uhum. saiu do escopo pessoal, né? Mas ele foi uma reinvenção total do mundo que eu vivia. Eu queria viver num mundo diferente do qual eu estava vivendo. Então, eu criei esse personagem que tinha a sua própria dialética, que brinca com essa história da apropriação, que era uma coisa que começou a acontecer muito nos anos 2010, né? As pessoas começarem mais a se apropriar de nomes e inverterem, por exemplo, a própria a Caps Lock e a Goptan são fruto disso. Por exemplo, a Caps Lock se apropriou do rosto de uma pessoa Uhum. e a Goptan se apropriou de Top Gun e inverteu. Então, por exemplo, nós temos Maravilhoso, também daquele. Como é o nome daquele artista? Ai, que fez isso? Foi um dos primeiros, esqueci agora. Tinha um artista que fez isso. Ele inverteu o nome de 2 artistas e fez criou um alias. Enfim, eu acho que... E aí também teve a questão da linguagem, que é uma coisa de você também se apropriar de coisas tipo bora nessa, que já é uma expressão comum, que não é mais muito usada. Uhum. O pessoal fala bora lá, o bora, o let's, sei lá. Então você se apropria disso, que é uma coisa cultural do Brasil, porque o Caps Lock tem isso, né? As charges do Brasil, as paródias, as coisas que estão acontecendo ao redor da sociedade. Então, por exemplo, Bora Nelson é isso, uma maneira de falar bora nessa, tipo, sem ser muito tão tio, ser mais moderno. E aí Vamos Lounge Porque também, a gente eu sou fez Bora Lounge. jovem e eu tenho Vamos Lounge, Vamos Contruise, esse Lounge, mesmo, é o Contruise, Carol, esse mesmo, o artista, o Contruise, que é o Cruise. Tom Cruise, entendeu? Então, isso é uma Exatamente. coisa super, muito atual, é uma coisa super... como é que o meu terapeuta falou? Eu esqueci agora. É o Zeitgeist, é o ar de trance, é a nova onda do momento, né? É, é uma É, coisa que é uma tendência que é relativamente nova, né? De 10 anos, você criar sua própria dialética, que aí a gente entra nas TAs, né? Que são as zonas autônomas temporárias. Que é isso, você criar as evoluções, elas já eram, essa palavra não cola mais. A evolução sempre sucede de atos violentos e aí vem uma pessoa pior para controlar o país sempre depois. Enfim, esse livro fala um pouco sobre isso. Mas a Capzoc é isso também, essas festas, essa linguagem, essas coisas que a gente está criando, que as pessoas estão co-criando com a gente, são zonas autônomas temporárias que a gente está criando. É um evento que você entra, que você
talvez se você não for familiarizado com a linguagem, você não vai nem entender o que que é, mas você sabe que é uma festa, o lugar a gente só revelava no dia, e tem essas questões sociais por trás, e lá as pessoas discutem os temas das festas, que sempre são relacionados a coisas sociopolíticas, econômicas, culturais do país. Então, é Uhum. meio que essa pegada. Até se a gente for pensar, E por exemplo, criar uma dialética hoje em dia pode ser uma ferramenta essencial de sobrevivência para qualquer movimento de cultura ou de resistência do mundo pós-moderno, pós-pandemia que a gente vai ter, porque o controle é cada vez maior sobre os cidadãos. Então, se a gente tiver nosso próprio dialeto, aí eles vão conseguir entender a gente, interessante. E né? falando um pouco disso, né, do dialeto, enfim, na verdade, vou traçar um paralelo aqui, né? Esse final de semana que passou, você fez o festival digital da Carlos Caps Lock, né? 2 dias aí de mais de 12 horas de música. E eu queria, na verdade, chegou uma pergunta aqui, por isso que eu queria fazer traçar esse paralelo. É Trizotovs. Você acredita que depois da pandemia, é o nome, ou a pessoa que fez a pergunta, você acredita que depois da pandemia o papel dos DJs nacionais e das festas independentes vão ser mais importantes que hoje em dia? Pergunta difícil, hein? Olha, eu acho que o papel dos DJs, ele tomou uma proporção muito grande nos últimos anos. Eu sempre tenho feito essa comparação que antes eu via as bandas encher os estádios, né, no Brasil. E aí a quantidade de shows que a gente tem hoje é muito menor do que a gente tinha nos anos 90, por exemplo, né? Começo dos 2000. Os DJs começaram a encher os estádios. Então, eu acho que sim, vão continuar tendo um papel importante, são importantes e o artista sempre vai ser. Mas o que a gente vê hoje em dia é uma dificuldade extrema da gente conseguir valorizar a nossa profissão durante a pandemia. É muito difícil, está sendo muito difícil para a gente conseguir capitalizar, conseguir retorno, conseguir gigs, shows que realmente estão pagando um cachê para a gente. E até realmente é mais um processo de conscientização que a gente tem que ter com o público para as pessoas entenderem o valor né, daquele ingresso, como ele é importante agora, principalmente para a gente que está sem trabalhar, sem perspectiva de voltar, que depende do comportamento da sociedade também para poder voltar e que provavelmente vai ser o último ramo a voltar a trabalhar, né? Porque realmente é aglomeração, é muita gente, talvez turismo volte antes do que acho que vai ser turismo e depois a gente, né? Por último. Então por exemplo, a gente fez esse festival e deu um puta trampo, sabe? Todo mundo que trabalhou pra caramba. Porque a equipe era reduzida e a gente fez esse esquema de dividir por igual, né? Então, por exemplo, todo mundo que trabalhou, independente de quanto trabalhou, vai ganhar a mesma coisa, porque a gente está usando a projeção do nosso trabalho, da marca, para poder ajudar artistas menores que não teriam esse alcance de arrecadação. Então, essa Uhum. foi a ideia. Mas aí, por um lado, também gera uma discrepância, porque teve gente que trabalhou assim dias e dias e vai ganhar a mesma coisa. Então, assim, a gente está num momento muito delicado de entender o que vai acontecer com as nossas carreiras, como que a gente vai passar por isso, mas principalmente dessa conscientização e da valorização dos shows, né? Eu tenho pensado muito nisso, né? Por exemplo, teve gente, a gente sabe que também tá todo mundo sem dinheiro, tá todo mundo falido, mas, por exemplo, teve muita gente que veio pedir convite pro festival e estava custando só R$ 15. E, enfim, acho que também vai muito das pessoas se conscientizarem de quão importante é hoje esses R$ 15, né? E também que quando a gente voltar a Uhum. trabalhar, provavelmente a gente não vai conseguir ganhar o que a gente ganhava antes. Muitos negócios fecharam, muitos promotores não vão conseguir fazer, o valor que vai ter disponível vai ser muito menor, porque a quantidade de público vai ser menor e as pessoas têm menos dinheiro. Quando a gente trabalha com um ramo de atividade que é supérfluo, digamos assim, a gente sofre com isso, né? As pessoas não ficam sem comer, mas elas ficam sem de onde tocar. Sim. Então, apesar de ser muito importante também. Então, são muitos desafios, né? Mas acho que sim, eu acho que vai continuar desenvolvendo um papel importante, principalmente porque a sociedade, em partes, ela está ruindo, né? Ela está colapsando em vários setores, né? Econômico, social, comportamental. Ficar em casa todo esse tempo, para mim tem sido muito difícil, principalmente porque eu não sei o que vai acontecer comigo, quando que eu vou trabalhar, quando tudo isso vai passar, e como que vai ser. Então,
eu acho que o artista agora também é muito importante e continua sendo, porque ele às vezes ele traz alegria para as pessoas, ele traz uma sensação nostálgica, ele traz calma, tranquilidade, que são as sensações que as artes costumam despertar nas pessoas, né? Isso é interesse, curiosidade. Então acho que Nossa, espero que muito sim. interessante essa sua reflexão, porque eu até ia perguntar assim, o que de tudo isso que a gente está vivendo agora, de pandemia, de isolamento social, até essa insegurança que você falou, que você como DJ e como produtor, nós produtores também sentimos de saber, não saber quando a gente vai poder voltar a atuar profissionalmente, mas você acho que já até sintetizou, já respondeu a pergunta antes mesmo de eu fazê-la, né? Tipo, quais as lições, o que você acha que esse momento de pandemia e de isolamento traz, assim, ou as reflexões que você acha importantes estão trazendo esse momento aqui, até para não só para nós individualmente, mas até para o nosso contexto assim, de trabalho, né? Ou da vida, enfim. Muitas reflexões, né? Acho que com um senso de, espero que um senso de união maior da sociedade como um todo e de conscientização também da importância de pensar em problemas que não te afetam. Muitas pessoas pensam que, pelo que o comportamento que eu tenho visto nas ruas, aqui no meu bairro, o comportamento do governo também está abrindo os comércios, assim, quando a gente está assim num pico que nunca acaba de morte, né? A maioria dos países teve um pico de 2 semanas de 1.000 e poucas mortes, 1.000, quando no máximo, né? Países grandes como o nosso, e aí começou a cair, Uhum, porque as pessoas fizeram lockdown, né? E aí aqui está tudo ao contrário, então eu acho que muita coisa vai mudar, né? uhum. E falta um pouco de empatia das pessoas se preocuparem em problemas que não as afetam, né? Seja ela, por exemplo, se ela é muito jovem e está saindo porque acha que eu sou jovem, então tudo bem, ou se realmente ela deixa de ter os cuidados ali com a higiene, com as coisas, com a pandemia, com o isolamento social, por conta de não ter sido afetado, não ter ninguém Uhum. afetado perto dela, ou então achar que aqui vai ser igual nos outros lugares do mundo, né? Porque não vai, a gente não está seguindo o que todo mundo seguiu. No começo a gente estava muito bem, depois piorou muito. Então eu não vi nenhum lugar do mundo onde começou a morrer mais gente e aí começou a abrir o Do que aqui no comércio. Eu Brasil. nunca vi isso acontecer, não acho nada saudável para ninguém. Óbvio que todo mundo precisa trabalhar, eu também preciso, mas acho que tem que ter um pouco de lógica nessas tomadas de atitude, né, do governo. Bom, gente, eu vou ter que fazer aqui um pouco um corte seco, porque a gente falou bastante, Paulo tá dando quase 60 minutos de live, então eu vou, na verdade, encerrar aqui. Eu queria agradecer pela sua participação e avisar também para as pessoas que as perguntas que não foram respondidas, a gente vai mandar aqui para o Tessuto para ele responder depois, a gente posta aqui no perfil do Cafezinho. Muito obrigada, Paulo, obrigada por ter compartilhado com a gente aí um pouco, assim, foi interessantíssimo, todo mundo interagiu bastante. E obrigada por dividir aí o seu conhecimento, a sua experiência, os seus insights sobre o que está acontecendo aqui com a gente. E fiquem ligados que, acessem Cafezinho Produtivo, Carlos Caps Lock, DJ Paulo Tessuto, siga lá que tem novidades toda semana. E é isso. Aí, acabou, assim, Bom, tipo, corte seco, isso é coisa de produção também, às vezes acontecem, viu? A gente vai fazer uma de direção artística para assim, para depois explicar melhor como coordenar, né, live, apresentação ao vivo. não, tranquilo. Queria agradecer Manda um também beijo para pelo a Carol, manda um convite. beijo para a Carol. Beijo para Maris. E pra... Gostaria de agradecer todo mundo pela audiência aqui, todo mundo que mandou pergunta. E agradecer também o pessoal do Cafezinho Produtivo, Fanny também, Carol, por ter me convidado, aberto esse espaço. E é isso, gente. Vamos, se for sair, fique em casa. E fiquei feliz que vocês gostaram também. Um beijo para Coral, para Carol e para todo mundo aqui que mandou pergunta. É Rato Preto, né? Rato Preto. E é isso, gente. Beijos. Tchau. A gente vai. Nos falamos. Falamos. Tchau. Até.